Queria aqui, mais uma vez, agradecer a participação e a presença de todos vocês presencialmente e pela internet e convidar, primeiro, a Sabine Gorovitz para fazer a sua exposição. Sabine, que é franco-brasileira, possui graduação em Línguas Estrangeiras aplicadas à Economia da Universidade Paul Valéry Montpellier III, na França, mestrado em Comunicação pela UNB e doutorado em Sociolinguística, Universidade Paris 5, René Descartes, França. Atualmente é professora adjunta da UNB. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas e sociolinguística, atuando principalmente nos seguintes temas: tradução, legendagem, bilinguismo, plurilinguismo urbano, migrações e contatos de línguas. Boa noite, Sabine. Bem-vinda. A palavra é com você para inaugurar a nossa mesa aí da noite. Um, dois. Boa noite, Adriano. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer às organizadoras e organizadores desse evento, que é sempre muito agradável. Acho que misturar a academia e a convivência mais informal e a abordagem mais informal das temáticas que a gente pesquisa é sempre bom. É complicado também, porque a gente sai desse linguajar acadêmico para tentar fazer uma troca mais descontraída, e a gente nem sempre consegue fazer isso. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o IRD e o CIRAD, na pessoa da Aline, que foi, inclusive, a pessoa que teve a ideia da temática da mesa, a Aliança Francesa, também, na pessoa da Elisabeth, a Embaixada da França, na pessoa da Eudora, e, claro, o Daniel Briand, que generosamente disponibiliza esse espaço tão agradável e, além disso, a comida e a bebida que sempre ajudam na comunicação. Como a mesa de hoje se chama Tradução à Fronteira Invisível, talvez um título um pouco misterioso, eu puxei um pouco o assunto, claro, para essa temática, mas eu optei por chamar a minha apresentação de Tradução, Contatos de Línguas e de Culturas, uma fronteira imaginária e não invisível, e eu vou tentar explicar o porquê desse pequeno desvio semântico. Em primeiro lugar, a ideia que inicia essa conceitualização é colocar em relação a tradução, a atividade tradutória, com o fenômeno ou conceito de contatos de língua. Esse conceito de contatos de língua é uma sub-área, podemos dizer assim, da sociolinguística, que trabalha normalmente, que tenta analisar as situações em que comunidades, grupos, indivíduos de determinadas línguas entram em contato com outras comunidades linguísticas, outros indivíduos falantes de outras línguas. E vocês imaginam que essa situação de contatos linguísticos é uma situação cada vez mais comum, sempre foi muito comum, mas cada vez mais comum, inclusive pelo fenômeno conhecido como globalização, que não é justamente só um fenômeno econômico e político e social, mas é também um fenômeno linguístico. Então, nós temos uma globalização linguística e essas múltiplas situações de contatos entre falantes de línguas diferentes, sejam essas situações de fronteira, como geralmente a gente pensa inicialmente para pensar em contatos, mas também situações de turismo, de comércio, de comunicação através da mídia em geral, das redes sociais. Então, todas essas situações inauguram, de fato, o que a gente poderia chamar um contato. E aí, esse contato geralmente é abordado pela sociolinguística não como um fenômeno individual, de um indivíduo para o outro, mas como um fenômeno coletivo de comunidades linguísticas que, nesse contato, fazem com que as línguas evoluam, fazem com que as línguas mudem, se transformem, adquiram determinadas características que elas não tinham antes e que os falantes, junto com as línguas, também
mudem suas características culturais. E justamente esse fenômeno de contato linguístico, que é normalmente associado a questões de sociolinguística, ou seja, sociais, eu tentei criar uma relação entre tradução e, portanto, contatos linguísticos. Falando mais especificamente de tradução, vocês imaginam que a tradução nunca esteve tão presente no mundo como hoje. A gente está assistindo a um fenômeno, um movimento de tradução sem precedentes. Vocês imaginam por quê? Os conteúdos produzidos localmente, regionalmente, são exportados o tempo inteiro, da forma mais imediata possível. E essa internacionalização dos conteúdos, ela inaugura uma espécie de requalificação, recontextualização de cada sentido produzido localmente. E a tradução justamente se insere nesse processo em que há uma atualização, uma relocalização de várias ordens, não só espacial, mas temporal, de público-alvo, etc., etc. Então, é interessante também notar que as dinâmicas linguísticas, antes de falar propriamente de tradução, elas são extremamente evolutivas. As línguas mudam, os falantes mudam a sua forma de falar e elas se atualizam o tempo inteiro à medida que elas sofrem interferências e elas sofrem influências múltiplas. E, na tradução, essa evolução e essa transformação é altamente influenciada e altamente intensificada. Então, essa recontextualização cultural e geopolítica dos fatos, ela gera o que hoje um autor francês que chama Dominique Volton chama de babelização do mundo. E a tradução se insere justamente como mediador, como agente, como ator principal desse fenômeno de babelização. Então, agora, relacionando diretamente essa questão da tradução com o fenômeno de contatos linguísticos, a ideia, quando eu quis criar essa relação, inaugurar essa relação, que, na realidade, ainda não foi muito trabalhada e desenvolvida, justamente porque o contato linguístico é mais considerado no seu aspecto coletivo, era ultrapassar a definição simplista geralmente que caracteriza a tradução como uma passagem ou algo que possibilita a passagem de uma língua para outra, como as metáforas geralmente associadas à tradução, a passarela, a ponte, e, eventualmente, a ultrapassar uma fronteira, mas daqui a pouco a gente vai voltar sobre essa questão da fronteira. Então, para ultrapassar essa definição simplista de tradução como processo de passagem de uma língua para outra, eu preferi tentar focar a atividade tradutória como um processo que tem por vocação colocar em relação. Colocar em relação o quê? Vocês provavelmente devem pensar, colocar em relação línguas. Na realidade, eu prefiro falar de uma relação entre textos e, muito mais do que isso, uma relação entre falantes, entre seres humanos, uma relação entre normas, entre realidades e entre representações. E representações que regem essas normas na cabeça de cada falante, que entra em contato com outro falante, com suas próprias normas, etc., etc. Por outro lado, o que significaria, então, esse contato linguístico na hora da tradução? Será que é uma sobreposição linguística? Uma alternância? Uma mistura de línguas? Na realidade, eu prefiro falar de uma ampliação linguística. Daqui a pouco eu vou explicar melhor por quê. E outra pergunta, onde de fato ocorre esse contato? A primeira resposta provavelmente seria na cabeça do tradutor. Mas será que esse contato é só inaugurado e só de fato criado na cabeça do tradutor no momento da Será que ele também não é um contato na cabeça do leitor,
que se projeta num outro texto, num outro autor, numa outra língua, virtualmente, obviamente, embora ele estivesse lendo um texto numa língua de um autor invisível, que é o tradutor, não é? E será que, de fato, existe um contato entre línguas? E o que seria um contato entre línguas, mais uma vez? Na realidade, antes de responder essas perguntas, eu acho interessante, como a gente falou no resumo da mesa redonda, dizer que a tradução ela é um processo sempre contrastivo, ou seja, um processo de comparação, de diferenciação, de distinção, onde o tradutor, aquele que lê e aquele que escreve, no fim das contas, porque o tradutor tem essa dupla função de, ao mesmo tempo, ler e escrever. Ele é provavelmente o leitor mais dedicado que um autor possa ter. Então, ele tem um olho para frente, um olho para trás, é meio esquizofrênico, né? E, nessa relação, ele sempre vai, consciente ou inconscientemente, tentar identificar as semelhanças e as distinções, talvez não entre línguas, mas provavelmente entre textualidades e entre normas que regem esses textos, ou seja, representações, realidades que vão acolher tanto o texto de partida, e eu evito falar de texto original, porque a ideia de originalidade me incomoda bastante, e o texto de chegada, ou seja, a própria tradução. Então, nessa atividade de contraste, de comparação, o tradutor ele leva em consideração uma série de parâmetros, mesmo que isso, mais uma vez, não seja feito de forma consciente. E esses parâmetros ultrapassam muito os critérios propriamente linguísticos. São também parâmetros, como eu falei agora há pouco, de natureza pragmática, de natureza cultural, e, mais uma vez, quando falamos de cultura, obviamente, falamos de normas, de regras, de padrões, de estándares, etc., etc. Então, a tradução como gestão de duas línguas, gestão simultânea de duas línguas por um mesmo indivíduo, ela poderia ser vista, e isso eu cito um autor francês, mais uma vez, que chama Michel Ballard, e que é um grande pensador da tradução. Então, ela poderia ser vista como uma forma aguda, obrigada, e particular de contatos de línguas, já que ela integra, ao mesmo tempo, os contatos institucionais entre as duas línguas, manipuladas pelo tradutor, e sua própria gestão do fenômeno no ato que ele executa pela tradução. Isso me remete à questão da fronteira, já que a gente falou aqui no nosso título de uma fronteira invisível, ou eu prefiro falar de uma fronteira imaginária, ou seja, criada na cabeça do falante, dos falantes que estão colocados em relação. Se a gente pegar aquela velha definição a qual eu me referi agora há pouco, de uma passagem, ela, de fato, existe, essa fronteira. Ou seja, a fronteira ela obrigatoriamente remete a uma noção de ruptura. Se eu passo de um lado para o outro, se eu atravesso um obstáculo, obviamente, eu atravesso uma fronteira e vice-versa. Essa ideia me incomoda bastante. Me incomoda o fato de pensar que existe algo metafísico, como uma passarela, que possibilita um ser de executar essa transição de uma língua para outra, como se duas línguas em contato fossem, do ponto de vista estruturalista, que foi muito defendido por Saussure, por exemplo, dois sistemas autônomos com suas próprias regras, suas relações internas e sua organização interna, que entram em confronto, em tensão, e isso, na tradução, geraria uma série de conceitos negativados, como o conceito de contaminação, de interferência, de perda, de compensação, etc., etc. O que, para o tradutor, é bem deprimente. Eu prefiro pensar de uma forma muito mais positiva, em que, em vez de inaugurar ou de revelar a passagem, a travessia ou a ultrapassagem de uma fronteira, a tradução sugere uma ampliação. Nessa relação que ela inaugura, as línguas que nós não percebemos como sistemas autônomos, independentes uns dos outros, muito pelo contrário, elas também se relacionam, os textos se relacionam, e, nessa ampliação, uma língua
faz com que a outra língua diga algo que ela não está acostumada a dizer. Portanto, a fronteira ela se transforma em algo totalmente imaginário, algo totalmente abstrato, e ela simplesmente rege elementos e normas dentro da cabeça de quem escreve, de quem traduz, de quem lê e de quem analisa todo esse processo. Mais um minutinho para concluir. Então, a tradução, enquanto ampliação, coloca o foco muito mais numa ideia de que existe, dentro do contato, dentro da diferença, algo enriquecedor, ao contrário da perda, da contaminação, da interferência, ou de dois elementos em tensão, em conflito, um empurrando o outro. Muito pelo contrário, existe uma união, uma parceria. E, só para concluir isso que eu estou falando, eu queria ler uma citação do Heidegger, que, na realidade, não fala de tradução, mas eu acho que ilustra perfeitamente o meu propósito, e que começa assim: ela, e eu diria ela, a tradução, não liga simplesmente duas margens que já estão lá. As margens emergem como margens apenas no momento em que a ponte atravessa o rio. A ponte, intencionalmente, faz com que elas permaneçam opostas uma à outra, as margens. A ponte destaca um lado do outro. Nem as margens se esticam ao longo do rio como tiras indiferentes de fronteiras de terra seca. Com as margens, a ponte traz até o rio as duas extensões da paisagem que ficam atrás de si. Tornam mutuamente vizinhos o rio, a margem e a terra. Muito obrigada.